Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Continuando a lição aqui, 4. Hoje, o dom da hospitalidade. Primeira expressão aqui na frase inicial, o dom. Irmãos, na Bíblia nós temos pelo menos 4 livros onde se faz menção aos dons espirituais. Eu vou citar aqui para vocês em ordem até então do meu conhecimento. Primeiro em Romanos, tá? 12, versos 6 a 8. O segundo é 1 Coríntios 12, 4 a 11. O terceiro, Efésios 4, verso 11. E o último é 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 9 e 10. Nesse texto de Pedro, eu gostaria de ler com vocês. Primeiro ponto, o que é dom? Como nós sabemos, dom é uma dádiva imerecida, ou seja, é algo que nos é feito sem que nós merecêssemos ou que fizéssemos algo para receber. É uma dádiva de Deus. Lembre-se do texto mais conhecido, que é Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, assim, a graça é um dom, a fé é um dom e foi concedida. E ele continua dizendo, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Logo, a salvação, que é dada pela graça por meio da fé, ela é uma dádiva que nós não merecíamos ou não merecemos, mas ele nos concedeu. E agora, quando se fala desse dom da hospitalidade, olha o que diz a carta de 1 Pedro, capítulo 4, e o verso 9 e 10, na tradução NVT diz assim: abram sua casa de bom grado para os que necessitam de um lugar para se hospedar. Deus concedeu um dom a cada um de vocês, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variedade graça divina. Essa múltipla aqui são os dons que são diversos, né, que Deus nos concede. E a graça que foi dado porque o dom é gracioso também, é uma dádiva de Deus. Qualquer que seja, evangelizar, curar, ministrar, falar, encorajar, são vários os dons descritos na Bíblia. Então, assim, esse de 1 Pedro é que eu encontrei a expressão o dom da hospitalidade. Porque os mais conhecidos, né, são os que eu falei para vocês: Romanos, Coríntios e Efésios. Mas Pedro, eu encontrei esse ponto e achei bem interessante. Primeiro ponto, hospitalidade, né? O dom da hospitalidade. O que significa hospitalidade? Hospitalidade é uma palavra de origem grega com a seguinte expressão. Eu coloquei aqui na minha lição, ó. É filonexia. Filonexia. Vem de filo, amor ou amando, e nexia, que quer dizer estranho. Então, hospitalidade quer dizer amor ao estranho ou ao convidado. Em suma, quer dizer o amor para com aquela pessoa da qual você não tem vínculo, da qual você nunca ouviu, ou que se porventura viu, você não tem uma relação com ela. E aí a gente entra agora no texto propriamente dito. E até, mas tem um texto de Hebreus, né, muito conhecido, que é Hebreus 13, verso 2, quando Paulo descreve ali: sejamos hospitaleiros, porque muitos sem saber hospedarão anjos. Aí agora, nessa expressão de de Paulo aos Hebreus, a gente vai lembrar do que é dito lá no livro de Gênesis, quase que não sai, né? No livro de Gênesis, capítulo 18, onde o próprio Abraão, ele recebe ali 3 viajantes. E ele, ao olhar de longe, Abraão vai ao seu encontro. É interessante, irmãos, porque Abraão, como anfitrião, poderia esperar com que eles chegassem, mas é o contrário. E aqui a pergunta que fala: que elementos fez Abraão para com que pudesse receber ou demonstrar uma hospitalidade? E aí a gente tem vários textos, né, vários elementos dele. Eu coloquei aqui alguns. Abraão correu, né, para recebê-lo. Em seguida, ele deu boas-vindas a eles, demonstrando realmente um apreço. E olha que isso não era um mérito, um dever do anfitrião, mas era um dever daquele que, na verdade, estava se aproximando ou chegar até ele e pedir. Abraão não espera com que ele peça nada. Simplesmente, Abraão vai até ele e o convida. Ainda chega a dizer assim: se eu achei graça em seus olhos, pela sua presença, me permita com que eu possa lhe oferecer algum tipo de alimento. Me permita com que eu possa lavar os seus pés. Ele pede para ser servo. Esse, na verdade, é uma característica, extrema de uma pessoa que é realmente um hospitaleiro, né? Aquele que recebe como um hóspede. E aqui, mais adiante, eu observo que através desse exemplo de Abraão, foi através daquele exemplo que ele então conseguiu intervir para com que o povo de Sodoma
ele tivesse o conhecimento sobre a misericórdia de Deus e o número de pessoas que estavam ali que poderiam ser recipientes da graça salvadora de Cristo ou da sua misericórdia. É no capítulo 18 que há o discurso entre Deus e Abraão, onde ele pergunta ali às pessoas justas, né? E ali a gente vai vendo as subtrações. Mas o que é que me chama a atenção aqui, ó? Embaixo na lição diz assim: onde quer que construísse a sua tenda, Abraão levantava ao lado o altar para o sacrifício e culto. Quando removia a tenda, o altar ficava ali, e mais de um cananeu errante, cujo conhecimento de Deus fora adquirido mediante a vida de seu servo Abraão, parava diante daquele altar para oferecer sacrifício a Jeová. Então, a hospitalidade de Abraão fez com que ele também reconhecesse quem era o verdadeiro Deus. Naquele momento ali, ele é conhecido como o fazedor de tendas, e quando ele saía dos lugares, a tenda ficava, e qualquer pessoa que ali passasse saberia que Abraão esteve ali, o altar estava erigido, que era de pedra, e logo ali também eles adoravam ao Senhor. Então eu vejo o seguinte: esse é um dom que Deus nos concedeu, hospitalidade, ou seja, receber uma pessoa com amor, ainda que ela seja estranha. Aí vem o termo filéu, né? Amor ao próximo. E aqui eu entendo que é através desse dom que aconteceu na vida de Abraão que houve sucesso em sua vida nos demais momentos que aconteceram. Ali aconteceu também um momento onde ele começou com Sara, e Sara, na verdade, né, tentando enganar por ter rido em seu coração, ele desconfiou sobre aquilo. E é interessante, irmãos, deixa eu só falar aqui uma coisa sobre isso. Não era comum na história do Oriente Médio um homem chegar, e principalmente um estranho, na casa de um homem casado e perguntar pela esposa. Só que aqui não era qualquer um estranho, né? Porque ele fala pelo nome dela. Como ele sabia que era ela? Como é que ele sabia quem era Sara? Mas ele vai e fala: onde é que está Sara, tua mulher? Essa expressão ela deve ser bem levada em consideração, porque evidencia que era ela que deveria dar continuidade e confirmar a bênção dele da descendência. Não era H, mas era ela que deveria vir. Era através dela que deveria vir o filho da promessa. Então, entendemos aqui o seguinte: diante desse dom maravilhoso que Deus nos concedeu da hospitalidade, sejamos pessoas que amemos as pessoas que aos nossos olhos nem temos o conhecimento. Recebamos de bom grado, façamos valer esse dom que Deus nos concedeu e assim possamos cumprir então a sua vontade. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, muita graça te damos, Senhor, porque o Senhor nos concede a bênção de entendermos e levamos em consideração a tua palavra. Perdoa, Pai, nossos pecados, dá-nos a tua bênção e direção para este dia e nos ajuda a sermos hospitaleiros para a honra e glória do teu nome. E pedimos essas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.